Dando sequência à série de perguntas enviadas por antigos professores, mestres, alunos, Simone Munhoz me pergunta: você acredita que a inveja é uma admiração? Simone, eu tenho certeza, a inveja é uma admiração. A diferença é que é uma admiração um pouco mais dissimulada. E como admirar é muito difícil, é natural que essa admiração ocorra de uma maneira invertida, né? A incapacidade de olhar para si mesmo e perceber que você também pode alcançar os seus objetivos faz com que o outro se torne o protagonista da situação. Então, nós só sentimos inveja daquilo que nós admiramos. Eu lembro que inveja é você não querer que o outro tenha, tá? É entristecer-se porque o outro tem. Então, quando eu admiro, é necessário que eu aceite a capacidade de que o outro está alcançando algo que eu não consigo alcançar, né? Sem dúvida alguma, isso é uma admiração. Mas quando eu olho com admiração, mas não consigo exteriorizar isso, ou isso não me faz bem, eu me entristeço, é comum que se manifeste como inveja. Não quero que o outro tenha, né? Então, quando você me pergunta se a inveja é uma admiração, nós temos vários pontos para observarmos, primeiro sobre essa admiração, depois sobre o que vem a ser essa inveja sobre a roupagem da admiração, né? Você já parou para pensar que dentro dos nossos próprios objetivos existem inúmeros outros objetivos que contradizem esse mesmo objetivo? Pois nós somos muito autocentrados, né? Nós somos muito egóicos, nós queremos porque queremos e não sabemos porque queremos, nós simplesmente desejamos, mas quando o outro consegue algo que eu desejo, aquilo me maltrata, me incomoda, né? Eu admiro, mas me incomoda porque não sou eu. Nesse momento também é muito interessante, porque eu começo a delinear e observar pontos que antes eu não percebia naquela pessoa. Em geral, busca-se defeitos, busca-se coisas que possam maltratar a imagem daquela pessoa, né? Mas no fundo, o que eu estou vendo são as coisas que eu admiro, mas que eu não consigo encontrar em minha pessoa. Então esse processo da dissimulação é muito comum. É melhor eu expor o outro do que expor a minha incapacidade. Então, Simone, sem dúvida alguma, inveja é uma admiração, mas uma admiração escondida, dissimulada, né? Saulo, como é? Bom, Saulo, eu não saberia dizer esse nome. Saulo Macé. O que é admiração ou a capacidade de admirar? Muito bem, Saulo. É a capacidade de você reconhecer os valores do outro, a virtude do outro, você ser capaz de se sentir bem quando alguma coisa salta aos seus olhos e que foge à sua realidade normal, à sua realidade comum. Quando eu vejo um equilibrista, quando eu vejo um músico tocar uma peça muito bonita, ou a habilidade de uma pessoa ao realizar um trabalho manual, tudo isso que me chama a atenção e foge ao meu comum, né? Eu tenho a capacidade de admirar o que eu não consigo fazer, admirar aquilo que talvez até conseguisse, mas que nesse momento eu ainda não aprendi, né? Então, a capacidade de admirar para mim é reconhecer o outro dentro de um padrão que não cabe na minha capacidade. Ou admirar apenas um momento, a beleza de um momento, que os japoneses chamam de contemplação, não é? Você contemplar a ponto de esquecer de si mesmo. Se nós formos por esse lado, a admiração então é uma ausência de si mesmo em função de observar o outro. É ausentar-se de si mesmo para conseguir enxergar o outro. Veja bem que nesse processo de ausentar-se de si mesmo, faz-se necessário que nós deixemos de existir por um momento, simplesmente nos incorporemos ao momento de forma que aquele momento possa ter algo de significativo e a partir daí permitir que aquilo inunde
a minha forma de observação, a minha forma de contemplação. Todos nós já sentimos isso quando fomos a um concerto ou de rock, ou de música, ou de pintura, ou seja o que for, né? E vimos a habilidade de um pintor fazer um quadro em menos de uma hora, ou a habilidade de uma orquestra ao executar uma peça de extrema dificuldade, ou mesmo um malabarista num circo, né? Vamos um pouco mais para a parte mais infantil. Como nós ficamos admirados, né? Como os nossos olhos brilham, como os nossos olhos mudam de cor, como a nossa vida naquele momento ganha cor, ganha colorido, né? Então, admirar para mim, ô Saulo, é ausentar-se de si mesmo, tá? É ser capaz de deixar de existir por um momento para simplesmente existir naquilo que está acontecendo. Tá? Essa seria a minha definição. Johannes Edberg diz: o que era melhor e pior em seu tempo de aluno? Johannes, é maravilhosa essa pergunta, porque para mim, que sou muito saudosista, né, tudo me parece maravilhoso no meu tempo. Mas aí existe um problema. É normal que um aluno veja com olhos de apaixonado, né? E a paixão, ela suspende o juízo, a paixão adormece um pouco a nossa parte da razão, né? O mesmo ocorre com o fanatismo e tudo isso. Então, se você me perguntar o que era bom na minha época de aluno, eu vou te dizer tudo. Tudo porque era mágico, né? Os sonhos estavam aí evidentes. Nós não tínhamos internet, não tínhamos acesso a livros, a única coisa que nós tínhamos eram os professores. A palavra do professor. Você ter um momento em um dia de domingo ao lado do seu professor para tomar um chá, para escutar histórias, isso era mágico. O que era ruim no meu tempo? Não ter a capacidade de compreensão que eu tenho hoje. Sofrer por coisas pequenas. Talvez seja isso, né? Você vê que hoje nós temos aí a internet, temos tudo. Um aluno, quando ele começa a estudar com o professor, ele perde tanto a referência do seu próprio professor, porque existe tanta informação boa, ruim, vídeos e tudo isso, que ele já não desfruta daquele professor como deveria. Ele simplesmente vê um personagem, mas não um personagem do professor. É um personagem que oferece algo que ele quer aprender naquele momento. Nesse aspecto, o professor não deixa de ser como um disco que o aluno põe para tocar a hora que quer. Então você pergunta o que era bom no meu tempo? Poxa, Johannes, essa cumplicidade mestre-aluno, a estrutura de formação dos companheiros, ainda que tivessem problemas, invejas, brigas, o que fosse, o ambiente era melhor. O ambiente era mais tranquilo dentro desse aspecto. Você não tinha que estar todo o tempo armado, todo o tempo na defensiva, né? Porque você não sabe o que uma pessoa fala lá para você, você não sabe o que uma pessoa leu sobre você na internet. Não. Os tempos eram mais serenos, talvez essa seja a palavra, né? Então, quando você me pergunta, eu digo tudo. E o ruim, não ter a cabeça que eu tenho hoje para compreender acontecimentos que passaram com companheiros, acontecimentos que ocorreram em em divergentes circunstâncias, em emoções tão perturbadoras, né? Mas quando eu olho para trás, para mim tudo era bom. Era um mundo mágico, um tempo mágico. Mércia Caribé. Você é otimista em relação a alunos? Mércia, eu acho que existem pessoas e pessoas. Em todos os tempos da humanidade, nós vamos ter sempre pessoas e pessoas. Nós somos humanos, somos diferentes, somos idiosincrásicos, reativos, somos pessoas que, ainda que estejamos vivendo uma era contemporânea de extrema modernidade, extrema facilidade, nós ainda somos muito ciumentos, somos muito coléricos, nos enraivecemos com tanta facilidade. Eu não sei se é uma questão de otimismo ou esperança, porque eu acho que sempre em meio à dificuldade surge alguma possibilidade. E em meio à possibilidade também surgirão muitas dificuldades.
Talvez a melhor resposta para isso seja que eu acho que existem pessoas e pessoas. Tive experiências maravilhosas, como tive outras experiências muito ruins, né? Ambas as experiências me fizeram crescer. Me ensinaram o que é ensinar, me ensinaram o que é a convivência, até onde tem que existir a proximidade a uma convivência, até onde você deve investir, quanto você deve investir em um aluno. Né? E hoje eu entendo que o professor ele apenas ilumina o caminho. O aluno é quem tem que caminhar. Eu já não penso mais que o professor tem que estar carregando pedras para o aluno, né? Entregando tudo ao aluno. Eu acho que o esforço é a parte principal. Mas nós demoramos muito a entender isso, sabe? Às vezes nós temos a impressão de que ter um bom aluno é estar realizando bem o seu trabalho. Não. Eu acho que nós podemos realizar o nosso trabalho independentemente se aquela pessoa vai ser um bom ou um mau aluno. O próprio destino, o próprio caminho vai decidir a proximidade das duas pessoas. Então hoje, ao contrário de preocupar se uma pessoa é boa ou ruim, ou se eu vou ser otimista em relação a alunos ou não, eu tento aperfeiçoar ainda mais a minha forma de ensinar, aperfeiçoar ainda mais o que eu vivo comigo mesmo. Assim eu me entendo melhor e entendo as pessoas melhor. Eu me conheço melhor e posso conhecer melhor as pessoas.